Como foi financiado ou como foi bancado o filme Dark Horse? Foi através de um private equity, um fundo privado, um capital privado. Nós juntamos, por exemplo, nós 5. Em muitas oportunidades, o que é buscado com isso, e não é um sigilo, mas perante terceiros, é que ninguém saiba que nós 5 financiamos esse fundo para um efeito desejado. A grande maioria conhece os private equity para comprar ou reestruturar empresas. Então a gente compra uma empresa, reestrutura a empresa, vende a empresa e ganha dinheiro com isso. Sobre o filme, e vou repetir palavras de Mário Frias, que eu ouvi, e parabéns a Cláudio Dantas pela entrevista que ele fez. Ele mencionou que o custo de produção do filme é entre 12 e 14 milhões de dólares, o custo da distribuição é 10 milhões de dólares, eles não têm o dinheiro para a distribuição. E quando a gente ouvia a divulgação de que o contrato com Borcaro seria de 24 milhões, 23,9 milhões de dólares, na realidade esse era o orçamento para produzir o filme e distribuir o filme. E vejam que o valor de 12, 14 milhões de dólares é um pouco superior à distribuição. Ou seja, produzir o filme, deixar o filme pronto, tem um custo um pouco maior que a distribuição do filme. Nesse fundo participavam 12 pessoas ou empresas, dá na mesma, pode ser pessoa física ou jurídica. A grande maioria não utiliza uma pessoa física. Primeiro porque tem que declarar aonde que está, e segundo porque muita gente, e a explicação que foi dada me convenceu, não queria colocar o nome nessa produção. E a explicação que deu, Maria, você ouviu a entrevista? Não, eu li um pouquinho aqui num artigo. Ele menciona uma coisa muito interessante, dizendo, cara, se por 500 reais que uma pessoa pagou para que outra pessoa fosse a Brasília, foi preso 14 anos, imagina o que poderia ser se eu faço uma participação de um fundo privado para financiar um filme do presidente Bolsonaro. Agora, qual era o objetivo desse fundo? E aqui vem a questão que me parece interessante. Se nós abrimos o fundo, esse fundo tem que ter um objetivo. Por exemplo, comprar a empresa X. Por exemplo, reestruturar ou comprar várias empresas, ou não menciona o nome da empresa, mas o fundo é precisamente para isso. Nesse caso, o objetivo, com certeza, e aí sim vai precisar de uma determinação judicial, e já vou explicar por quê, deve estar no objetivo da conformação do fundo. E aí menciona o fundo, produzir e distribuir o filme Dark Horse. Quando se coloca isso, esse fundo contrata uma produtora. E essa produtora é encarregada de fazer o orçamento e soltar os pagamentos, sempre notificando aos participantes do fundo a destinação do dinheiro. E aí vem uma das respostas que todo mundo queria saber. Será que esse dinheiro não pode ter ido para Eduardo Bolsonaro? Então, tudo pode, não deve. E vou justificar por que me parece improvável que isso seja assim. Porque se em algum momento, salvo que tenha alguma nota fiscal fraudulenta, isso vai para alguma coisa que não é o objetivo do fundo, o administrador do fundo tem que dar explicações para os participantes. Salvo que todos estejam cientes de que parte desse dinheiro ia ser desviado para alguma coisa. Quem é o administrador do fundo? O advogado, segundo o que eu levantei, o advogado de migração do Eduardo Bolsonaro. E aí uma das pessoas pergunta, mas pô, o advogado de migração, cara, se o advogado coloca a administração, pode ser qualquer um. Sabe quem pode ser administrador de uma empresa aqui? Qualquer pessoa. Se é maior de idade e tem CPF, pode ser administrador de uma empresa. Não tem que ser administrador de profissão. E, de novo, não estamos defendendo ninguém, estou colocando os fatos. E aí cada um tira a conclusão que quer. Qual era o objetivo? A pessoa colocava dinheiro. Tá, e por que colocava dinheiro? A diferença de um outro contrato de 129 milhões, que não determinava o objetivo desse contrato, esse contrato do fundo tem como objetivo o recupero econômico do investimento em primeira medida, o recupero do lucro do filme, e um recupero por um retorno do valor investido. Então eu coloco R$1.000. Primeiro objetivo, recuperar os R$1.000. Segundo objetivo, ter um retorno pelo investimento dos R$1.000. Terceiro objetivo, se além disso, o fundo, nesse caso, que vai produzir o filme, teve um lucro pela venda dos ingressos do filme, o filme foi comprado por um streaming, sei lá, a revista Oeste, ou quem for. E desse valor, eu que coloquei dinheiro do fundo, vou ter um recupero. As empresas, ou seja, quem participou? Um dos participantes é essa empresa Enter, ou Entre. Essa empresa, aí sim tem uma questão que é importante. É investigada Interpay, né? por receber, sim, Interpay. Mas aqui eles dizem Entre, né? Enter, em inglês, Entre aqui. Essa empresa é investigada por receber 159 milhões de reais de outros fundos que também estão sendo investigados pela Polícia Federal. E aqui faço um ponto de explicação. Se aí nesse fundo, que participou do fundo do filme, tem falcatrua, quem deve responder é esse fundo Enterprise. Sim. Não é o fundo do filme. Esse sim. E se tiver alguma falcatrua, tem que responder.
Essa empresa Enterprise comprometeu 7 parcelas. Isso. 2 estavam em atrasos. E foram quando o Flávio Bolsonaro liga. Não eram dos 29 milhões. O valor total era de 11 milhões de dólares, que é praticamente o valor do filme. Filme entre 12 e 14 milhões de dólares. Uma só participante do fundo colocou 11 milhões. Isso é errado, certo? Do ponto de vista legal? Não, não é. Flávio não poderia demonstrar espontaneamente o contrato e não tem como, porque Flávio não é o administrador do fundo e quando é um fundo fechado, vamos imaginar, nós fazemos o fundo, lembrando o mesmo exemplo, e alguém, o Maurício, que está aqui nos auxiliando, vem e diz, Cláudio Caivano, me mostra aí o fundo. Qual é, quem participou e tudo. É sempre coisa Aí assim. fala, não posso. Você não vai? Não posso. Mostrar meu fundo nunca. Eu desconheço se o Flávio era participante de alguma das parcelas, das 12 parcelas do fundo. Não tenho essa informação. Tá. Mas ele não poderia, não pode mostrar nem o contrato, nem quem participa em nada, porque existe uma cláusula de confidencialidade. Perfeito. Salvo que todos nós estivéssemos de acordo em que esse contrato seja público. A justiça não pode, então, ir atrás desse contrato? Pode, lógico que pode. Através de uma notificação internacional, que até onde eu sei, me corrija, Cláudio, se chama carta rogatória. Carta rogatória. Perfeito. Então, manda a justiça americana, porque o fundo é americano e a produção é americana, e disse, senhores, eu tenho dúvida, eu acho que aí tem falcatrua. Por favor, me mande. Se a justiça americana entende que tem algum indício de alguma fraude, ele vai mandar. Por isso que o Flávio não pode apresentar. E olha, digo isso sendo um dos que pediu, segunda e terça, que o Flávio mostre esse contrato, hein? E eu não estou mudando de assunto. Me informei. E não pode, mesmo que ele tivesse, se ele mostra, corre o risco de infringir uma lei federal americana. Porque os que estão no fundo administrado num outro país. Ok? Agora, tem outra questão aqui. E o Eduardo e o Flávio, eles têm direitos autorais. Eles vão ganhar, e outro dia, Cláudio, nós falamos sobre direitos de imagem, e o Pavinato reforçou muito bem que sendo uma pessoa pública, aí tinha algumas discussões. Não é direito de imagem. O que eles detentam são direitos autorais. Ah, perfeito, perfeito. Que não é pela imagem. Perfeito. Então, gente, depois cada um escolhe que versão quer, mas aqui é a realidade. Isso aqui Muito bem. é verdade. Ok?